Bom dia pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, não sei como vocês estão vendo esse vídeo. Essa é a primeira videoaula, né, para compor e repor as aulas durante esse período de quarentena, uma quarentena que é fundamental. Como a gente estudou esse ano, né, a gente falou um pouco sobre os vírus, então vocês sabem um pouco sobre as características dos vírus e sabe que existem vírus, né, que tem, por mais que eles tenham uma baixa letalidade, alguns têm uma alta capacidade de contágio e transmissão, que é o caso do Covid-19. Né? Então, até janeiro, fevereiro, a gente estava mais num processo de observação desse vírus, mais com cautela, mas quando observou que o processo de contágio e transmissão dele, do Covid-19, é tão grande que o ideal agora é manter mesmo a quarentena, todas as suas casas, se cuidando, para a gente frear esse vírus, para que a gente não estoure as capacidades do sistema de saúde do nosso país. Né? Está vendo a situação nos países como grave, né? Como na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Né? Se vocês vêm acompanhando, os Estados Unidos principalmente, tem muitas matérias de vídeos do New York Times, vocês podem deixar na internet, né? Quem for bom em inglês é melhor, mas quem não for, só de olhar as imagens que a imprensa lá está fazendo, vocês vão ver que a situação é bastante grave. Então, para a gente não perder esse período e não perder o ano letivo, a gente vai começar a passar o conteúdo para vocês na forma de videoaulas, para que a gente continue seguindo. Não é a melhor forma possível, na minha opinião. Presencialmente é sempre bem melhor, né? Porque vocês vão tirando as dúvidas na hora, a gente vai conversando sobre o conteúdo, rende muito mais. Mas para esse período, né, para seguir as orientações dos cientistas, da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que manter essa distância, então a gente vai ver a partir dessas videoaulas, certo? Ao final de todos os vídeos vou deixar meu e-mail, minha conta do Instagram, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês enviam, certo? As dúvidas ou pelo e-mail pelo Instagram, da melhor forma que vocês preferirem. Né? Então, se vocês quiserem mandar por e-mail, por lá, depende da quantidade de dúvidas. Se forem poucas dúvidas, eu vou aos poucos respondendo a vocês individualmente, mas se eu ver que chegar um grande número de dúvidas, aí eu faço um vídeo só para sanar todas essas dúvidas. Né? Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, alguém pode achar que tem entendido de uma forma e na verdade não necessariamente isso, né? Então é um pouco de tudo isso. Então vamos lá conversar um pouquinho e continuar nosso assunto. Então o nosso assunto trata do que, pessoal, para a gente dar uma recapitulada. Então a gente começou a falar sobre os seres vivos, né? O grande tema de biologia do segundo ano é falar e estudar os seres vivos. Então a gente viu lá como é que acontece o processo de classificação dos seres vivos, como eles são agrupados, como eles são nomeados, e aí a gente decidiu seguir uma classificação que considera os 5 reinos dos seres vivos. Né? Eu conversei com vocês que existem classificações mais modernas que consideram até 8 reinos, mas para o ensino básico, ou seja, para as escolas, para o Enem, para os vestibulares em geral, ainda se consideram a classificação pelos 5 reinos. Então a gente vai trabalhar com elas. Né? Então depois que a gente viu como é que se classifica, como é que se dá nome às espécies, por que se classifica, com quais formas se classifica, a gente viu primeiro os vírus, que é o caso do Covid-19, né? Que é um retrovírus, ou seja, um vírus de RNA, e a gente observou também que eles não são classificados em nenhum grupo de seres vivos, pois eles não apresentam células. Né? Então eles têm aquela estrutura deles, os capsídeos, né? Os seus envelopes formados por lipoproteínas, lipídios e proteínas, e dentro vai estar lá o seu RNA, o seu ácido nucleico, no caso o RNA. Né? E aí a gente entendeu por que é importante lavar as mãos para combater o Covid-19, né? Porque o sabão ele degrada os lipídios, né? As gorduras. E a gente sabe que o capsídeo, ou seja, a cápsula que envolve o material genético do Covid-19, é formado também por lipídios. Então quando você lava as suas mãos e o sabão entra em contato com a cápsula, o capsídeo do Covid-19, esse sabão ele quebra essas ligações da gordura e acaba degradando aquele vírus, e ele perde a capacidade dele de entrar em nossas células, ou seja, ele perde sua capacidade, que torna uma forma de vida, né?
por assim dizer, é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, se você destrói a estrutura da cápsula dele, você impede que ele consiga invadir suas células. No caso, as células que eles se conectam, né? Lembra que a gente viu lá aquele processo de proteínas ligantes e receptoras, né? Então, no caso, as proteínas ligantes deles se ligam às células do aparelho respiratório, né? Então, das vias aéreas e dentro dos pulmões também, né? Então, nas mãos, ele estiver na sua mão, se você não levar a sua mão ao nariz, à boca, aos olhos, ele não tem como invadir as células de sua mão, porque ele não tem essas proteínas ligantes que se conectam às células da pele, certo? Então a gente viu os vírus, depois a gente viu o reino Monera, né? Vimos lá as bactérias, as cianobactérias, e começamos a ver o reino protoctista, né? Que a gente encontrava os dois grandes grupos dentro do reino protoctista, né? Por essa classificação dos 5 reinos. A gente viu as algas, foi o conteúdo que a gente viu. A gente estudou lá os grupos de algas, né? Viu as características gerais das algas, né? Que elas são eucariontes, ou seja, células que têm a carioteca, o envoltório nuclear, né? Onde fica dentro do seu material genético. A gente viu que elas são autótrofas, ou seja, elas conseguem produzir seu próprio alimento a partir dos seus cloroplastos, que são organelas que têm substâncias que conseguem captar a luz, e elas produzem assim seu próprio alimento. E a gente viu que elas têm dois grandes grupos, né? As algas que são unicelulares, que têm apenas uma célula, e as algas que são pluricelulares, que têm mais de uma célula formando seu corpo, né? Que a gente chamava dos talos, né? Então, além de falar de unicelulares e pluricelulares, também pode agrupar como microalgas e macroalgas. Então, as microalgas seriam as unicelulares e as macroalgas seriam as algas pluricelulares, né? Então, micrófitas, microalgas, macrófitas, macroalgas. Então, a gente viu um pouco de suas funções. A gente viu que elas são classificadas de acordo com as cores que elas têm, né? Então, tem as algas vermelhas, pardas, verdes, pluricelulares e unicelulares. Vimos que elas têm bastante importância ecológica, né? Elas são as bases das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos. A gente viu que elas são muito importantes na produção de oxigênio dos seres vivos. Utilizam para respirar, ou seja, para produzir sua energia. A gente viu que algumas algas também causam alguns impactos ambientais, né? Como é o caso da maré vermelha, ou seja, com excesso de material orgânico de esgotos na água, elas podem se proliferar, levando à morte dos outros seres vivos por apoxia, ou apoxia, né? Ou seja, elas consomem oxigênio na água, e os organismos que vivem na água, os peixes, por exemplo, eles morrem pela ausência de oxigênio. E aí vimos vários outros grupos, as diatomáceas, tudo isso, além de que elas também servem como alimento para a gente, né? Quem gosta de sushi, aquela alga que recobre o sushi, é um tipo de alga que a gente estudou, né? Então essas são as algas. O outro grande grupo que faz parte dos... O grande grupo que eu dei uma parada no vídeo que meu filho entrou no quarto. O outro grupo que faz parte dos protoctistas, né? Tem as algas de um lado, o outro grupo são os protozoários, certo? Então os protozoários, esse nome protozoário, esse proto significa primitivo, né? Então os protozoários seriam os animais primitivos, certo? Ou seja, os protozoários, muito provavelmente, se acredita que alguns grupos de protozoários eles deram origem aos primeiros animais, certo? Aos organismos que fazem parte do reino animal. Da mesma forma que se acredita que lá as algas verdes deram origem ao reino das plantas, tanto que antigamente, como a gente conversou, na classificação mais antiga, as algas faziam parte, todas as algas faziam parte do reino das plantas. Você sabe que muito provavelmente algas verdes são ancestrais das plantas que a gente tem, nas plantas modernas que a gente tem. Então os protozoários recebem esse nome por serem considerados animais primitivos, ou seja, quando eles foram descobertos, se acreditava que eles eram animais microscópicos, mas depois do tempo se percebeu que eles não faziam parte do grupo dos animais, né? Por eles têm características que são bastante distintas dos animais, certo? Então quais são as características gerais desses organismos? Os protozoários são eucariontes, ou seja, apresentam envoltório nuclear, a carioteca, eles têm núcleo, o material genético deles fica separado dos demais componentes das células. Eles são heterótrofos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. Então eles se alimentam de bactérias, eles se alimentam de outros protozoários, eles se alimentam de protozoários e de outros seres vivos quando eles estão mortos, ou seja, dos corpos deles, mas eles não são considerados organismos decompositores, certo? Seriam mais algo como se fossem carniceiros, se alimentam de organismos mortos, mas eles não decompõem
aqueles organismos, certo? Eles não fazem esse processo de ciclagem de nutrientes. Então eles são heterótrofos e eles são unicelulares, certo? Todos os protozoários são unicelulares, ou seja, todos os protozoários eles só têm uma única célula, o que já isso aí já é uma grande diferença das algas que dividem esse reino com os protozoários, né? As algas, a gente tem as algas que são unicelulares e as algas que são pluricelulares. No caso dos protozoários, eles são exclusivamente unicelulares. Então, esses alimentos que eles capturam no ambiente, já que eles são heterótrofos, eles absorvem esses nutrientes para dentro de suas células e fazem a digestão desses nutrientes. Neles ocorre de forma intracelular, porque não tinha como ser diferente disso, certo? A digestão é intracelular, ou seja, dentro da célula, porque já que eles são de organismos unicelulares, eles só poderiam fazer a digestão deles dentro da célula deles, certo? Talvez eles fizessem extracelular, fora da célula, depois absorveriam, mas eles teriam que fazer de qualquer forma a digestão intracelular. Eles só fariam extracelular se eles conseguissem despejar alguma substância do corpo deles para fora das suas células, o que não acontece com eles, né? Então a digestão deles é exclusivamente intracelular, ou seja, acontece dentro do interior do corpo deles. Onde é que esses animais vivem? Então esses protozoários, esses animais primitivos, eles podem viver em ambientes de água doce, em ambientes de água salgada, em solos úmidos ou lódicos, ou seja, que tem presença de lodo. Esses são os principais locais onde esses animais primitivos, esses protozoários, eles podem viver, certo? Então eles vivem nesses ambientes aquáticos, marinhos, seja de água doce, né? Então, de água salgada, e em locais úmidos no solo, né? Então, esses são os locais de vida desses seres vivos. Isso se tratando dos protozoários de vida livre, né? Mas muitos dos protozoários, eles são parasitas, ou seja, eles precisam invadir os corpos de outros seres vivos para poder sobreviver, né? Então a gente tem protozoários de vida livre, que vivem na água doce ou salgada, ou nesses ambientes lódicos ou de solos úmidos, né? E os que parasitam as pessoas ou outros seres vivos, causando uma série de doenças, certo? Então a gente tem protozoários de vida livre e protozoários de parasitários, ou seja, que parasitam os seres vivos. A gente vai ver na próxima aula os principais parasitas do ser humano, ou seja, a gente vai ver um pouquinho dos ciclos de parasitas que atacam os seres humanos e causam algumas doenças, certo? Como malária, amebíase, doença de Chagas, principalmente, essas três principalmente doença de Chagas e principalmente a malária, que são aqueles ciclos de vida de protozoários parasitários que caem muito em provas, caem muito em vestibular, sempre que é uma coisa que envolve eles, certo? Então a gente viu aqui as características gerais, o local de vida, a forma como eles se alimentam. Agora vamos ver um pouquinho da classificação desses seres vivos. Vamos ver como podemos classificar os protozoários. Então o primeiro grupo de protozoários que eu trouxe aqui para vocês são os protozoários do filo Rhizópoda, que antigamente era chamado como os protozoários sarcodinos. E o principal representante desse grupo é a ameba, ou seja, são as amebas, né? Que causam, no caso da gente, a enteroameba, ela pode causar doenças, como eu falei há pouco, a amebíase. Mas a gente tem muitas amebas que vivem em ambiente de água doce e de água salgada. Tem um critério de classificação que eu não falei para vocês, que separa os protozoários. Ele, assim como as algas, lembra que nas algas a gente separou elas pela coloração delas e pelo tamanho, né? Se eram uni ou pluricelulares, eram critérios de classificação, né? As pardas, vermelhas, douradas, verdes, por aí vai. No caso dos protozoários, tem um critério que é utilizado para separar eles em alguns grupos, que é a forma como eles se locomovem, ou seja, que estruturas esses protozoários utilizam para se locomover, ou seja, para ir de um lugar para o outro, ou se eles conseguem se locomover. Então um dos principais critérios utilizados para a classificação dos protozoários é a forma como eles se locomovem, certo? Então no caso aqui do grupo dos Rhizópodas, das amebas, se vocês observarem ali, tem ela é toda cheia esses prolongamentos que são como se fossem braços. E aí na imagem está escrito os pseudópodes,
tá em inglês, né, mas são os pseudópodes. Então ela usa esses pseudópodes, esses prolongamentos, para ela se deslocar. Então é como se fossem braços que ela vai lançando no ambiente e ela fosse como se ela fosse se arrastando ou nadando no ambiente. Então ela lança esses braços para frente, se prende e vai se arrastando. Então ela usa esses braços, esses pseudópodes, para se locomover. Pseudópodes, o nome já diz isso. Podes significa membros ou braços, e pseudo falsos. Então são falsos membros, falsos braços. Então ela utiliza esses pseudópodes para se deslocar e também utiliza esses pseudópodes para se alimentar. Então quando ela encontra uma bactéria ou um outro protozoário, ela lança esses pseudópodes, cerca essa presa e arrasta ela para o interior da sua célula. Então as amebas, elas utilizam o pseudópode para se locomover e elas utilizam os pseudópodes também como uma forma de capturar alimentos, certo? Então quando elas capturam os alimentos, esses alimentos eles vão entrar, a linha que a gente está vendo ali na imagem food vacúolo, que a gente chama de vacúolo alimentar ou vacúolo digestório. Então esse organismo que ela ingeriu vai ser digerido dentro desses vácuos digestórios que ela utiliza para fazer a digestão intracelular, né? Então ali mais embaixo na figura você está vendo ali food particle, que é o que? A partícula de comida, né? Então ela usa os pseudópodes para conseguir alimento e também ela utiliza os pseudópodes para se deslocar, né? Então lá no centro ela tem um grande núcleo. Então ela tem esse grande núcleo no interior de suas células e elas têm também, pessoal, então ali tem a membrana, o citoplasma, tem uma coisinha que vocês estão vendo lá que tem contractile vacuum. No inglês não é tão bom. E ela quer significar isso aqui, vacúolo contráctil. O que é o vacúolo contráctil? As amebas que vivem em água doce, o que acontece? Ano passado vocês estudaram o fenômeno chamado de osmose. Ou seja, que a água ela tende a se deslocar para locais onde tem baixa concentração de substâncias para locais onde tem muita concentração de substâncias. Certo? Isso a gente vai chamar da pressão osmótica. O que, que pode acontecer? Estes protozoários, eles são, dentro deles, eles têm uma maior concentração de substâncias do que no ambiente, na água. Certo? Porque imagine eles dentro de uma lagoa ou rio, a grande concentração de água, então vai ter, por pressão osmótica, a água vai tender a fazer o que? Ela vai tender a invadir a célula desse protozoário, que não acontece, por exemplo, nas amebas que vão viver em ambientes de água salgada, certo? Ou seja, nos protozoários de água salgada. Por quê? Porque a concentração de sais na água é maior do que no interior das células. Então, elas não precisariam desse vacúolo contrátil para expulsar a água delas, certo? Então o que acontece nessas amebas que vivem em ambiente de água doce? A água vai tender a invadir o interior das células, certo? E o que ia acontecer? Para a pressão osmótica seria tão grande e entraria tanta água no interior da ameba que ela tenderia o que? Seu citoplasma e sua membrana plasmática inchar de tal forma que ia chegar a um ponto que ia romper a membrana plasmática e consequentemente a ameba morreria. Então o que é que esse vacúolo contráctil faz? Ele começa a expulsar o excesso de água do interior da célula da ameba. Então ela vai funcionando como uma bomba. Então ela vai bombeando, então a água vai entrando por osmose no interior da ameba e ela vai expulsando o excesso de água do organismo, certo? Deu para entender isso aí? Tranquilo? Alguns tipos de ameba apresentam também uma carapaça formada por sais minerais, que a gente chama de testa. Então, essas amebas que tem essa carapaça ao redor da célula, aí a gente vai chamar de testamebas, certo? E como eu falei, tem a entomoeba que causa a amebíase. A gente vê o ciclo da amebíase mais para frente. Vamos focar agora só na classificação. Então aqui é o primeiro filo, a risópoda. O outro filo, que é a actinopoda. Esse filo aí tem dois grandes representantes, que são os radiolários e os heliozoários. Eles, assim como as amebas, eles utilizam os pseudópodes para capturar alimento e para se deslocar. Então vocês estão vendo na figura, esses tracinhos fininhos aí que eu marquei aí são os pseudópodes, certo? Só que nesse caso aí, os radiolários, então os radiolários eles vivem exclusivamente em ambiente marinho, eles só são encontrados no mar e nos oceanos, ou seja, nos ambientes que tem a concentração de água salgada. E os heliozoários são exclusivos de ambiente de água doce, né? Eles têm essa característica
bastante peculiar, né, como se fosse nesse formato de estrela. Então esses pseudópodes, esses axópodes, eles vão se concentrar no centro, vão se fixar no centro da célula, formando como se fosse esse processo de estrela. No caso desse aí, a gente tem um exemplo do eleozoário. Veja lá que eu estou apontando ali naquela estrutura ali, a presença de um vácuo contrátil. Então, esse aí, nesse caso, é um eleozoário, ou seja, ele vai também bombear o excesso de água para fora da célula dele, né, da estrutura celular dele. Ele também tem lá, que eu marquei lá, o vácuo digestório, ou seja, os pseudópodes também servem para capturar alimento. O alimento vai ficar dentro desses vácuos digestórios, né, que vão fazer a digestão deles, e os dejetos eles vão eliminar para fora do corpo deles. No caso aí do Actinopoda, eles são todos representantes de vida livre, ou seja, eles não têm nenhum representante, de forma geral, nenhum representante parasitário, certo? Então, o próximo grupo que a gente tem aqui é um grupo dos chamamos de foraminíferos. Esses aqui você consegue, se você pegar uma lente de aumento, você consegue encontrar eles. Eles têm muita presença deles nos ambientes de praia, né? Então aqui você pega lá, muitos daqueles que a gente acha que é só grão de areia, alguns desses grãos de areia tem esses foraminíferos. Aí é uma foto tirada de com o auxílio de uma lupa de aumento, né? Então ele também é pseudópode, ou seja, assim como as amebas, né? E os radiolários e os eleozoários, então eles utilizam esses pseudópodes para se deslocar e para capturar alimento. Só que o que tem de característica deles é que todos os foraminíferos, a célula deles é revestida por uma carapaça formada por carbonato de cálcio, que a gente pode chamar de, ou às vezes algum de sílica também, que a gente pode chamar de testa. E aí essa carapaça ela é formada por vários pequenos furos, que daí vem, alguns tem mais, outros tem apenas um, mas ele é caracterizado por ter a espécie desses furos. Daí vem o termo foraminífera, né, que é formado por esses furos, e é a partir desses furos que eles lançam os seus pseudópodes para se deslocar e para capturar alimentos. Uma coisa que é muito interessante dos foraminíferos é que eles são utilizados para você poder descobrir locais onde tem grandes reservas de petróleo, certo? Então muitos geólogos, muitos biólogos, eles se especializam no trabalho de identificação dos foraminíferos. Eles servem como um marcador biológico da presença de petróleo, certo? Então você coleta o extrato lá do solo, observa se tem presença de foraminíferos, classifica e descobre as espécies de foraminíferos, e a partir de algumas espécies elas são classificadas como bioindicadoras da presença de petróleo, né? Então lá, se vocês pesquisarem no Petrobras, vocês vão ver que tem muitas pesquisas, muitos pesquisadores dentro da Petrobras, aqui no Brasil, que trabalham justamente com a identificação e o estudo dos foraminíferos, certo? Então outro grupo que é bastante interessante aqui dos protozoários. Eles são bem pequenininhos, mas não precisa, basta você ter uma lupa de aumento boa que você consegue enxergar eles, né? Eles não são necessariamente microscópicos. Outro grupo aqui de protozoários, a gente tem um grupo que a gente chama de apicomplexa ou os esporozoários. Esses aqui, eles não têm nenhuma forma de locomoção, certo? Eles não têm nenhuma estrutura, eles não conseguem fazer nenhum tipo de alteração na estrutura celular deles para se locomover. Por essa característica, eles são considerados organismos, todos eles são, todos os representantes desse filo são parasitas. Então todos os apicomplexos são considerados parasitas. Eles têm essa parte aí de cima que a gente chama do complexo apical, que acredita-se, muitos cientistas apontam que eles utilizam isso para poder invadir o corpo dos seus hospedeiros, certo? Então eles usam esse complexo apical para entrar nos organismos. Então a gente vai ver lá que tem um núcleo dele lá grandão, né? E aquelas outras estruturazinhas são estruturas organelas celulares, né? Ali a vermelha tem o complexo de Golgi e outras organelas. O mais importante é saber desse complexo apical, saber que eles são todos parasitas obrigatórios. E aí eles recebem esse termo de esporozoários porque alguns deles no ciclo de vida dele eles liberam esporos nos processos reprodutivos deles, e aí daí ele recebe esse nome também, conhecido como esporozoário, certo? É dentro desse grupo aí que a gente vai ter uma das doenças que a gente vai estudar, que é o caso da malária, né? Então o plasmódio, ele faz parte do grupo dos apicomplexos e é o protozoário responsável pela malária, certo? A gente vai ver o ciclo da malária mais pra frente. E também tem o toxoplasma, que é responsável por aquela doença que a gente chama de toxoplasmose, certo?
Então, seguindo para o próximo grupo, a gente tem aqui o caso o zoomastigófora, que são chamados dos flagelados. Por que eles são chamados de flagelados? Porque eles vão apresentar um ou mais flagelos que eles utilizam para se deslocar. Então, flagelo é a estrutura que ele serve para deslocamento desse organismo. Então, lembre lá que eu falei que a classificação deles pode ser a partir do tipo de locomoção. A gente viu lá que aqueles 3 primeiros grupos são a partir de pseudópodes. A gente viu que o epicomplexo não tem estruturas e não se locomove. E a gente tem aqui o zoomastigófora, que são flagelados, ou seja, ele utiliza esse flagelo ou mais de um flagelo, pode ser, no caso aí, se eu coloquei, ele só tem esse único flagelo. E tem aquele flagelozinho que tem lá, antiflagelo, que fica preso à estrutura da célula dele, que eles usam para se locomover. Mas tem flagelados que apresentam 2, 3 ou mais flagelos, certo? Então eles são órgãos que vivem em vida livre, em ambientes aquáticos. E a gente também tem os flagelados que são causadores de doença. Por exemplo, a gente tem o Trypanosoma cruzi, que é o responsável pela doença de Chagas, que a gente vai ver na próxima videoaula esse ciclo de vida. E também tem o da Leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose, certo? Então, aí tem algumas características, veja lá que tem o núcleo dele, e a principal característica dele vai ser essa presença de flagelos. Lembre que a gente tem algumas algas que apresentavam flagelo. Então o flagelo, por mais que seja utilizado como uma forma de classificação deles, não é uma característica exclusiva do zoomastigófora, certo? Eles têm isso, ele é meio exclusivo dentre os protozoários, né? Então a gente chama ele de flagelado dentre os protozoários, mas não é uma característica exclusiva desse grupo. Temos aqui mais um grupo de representantes dos protozoários, que é o ciliófora ou ciliados. Então o nome já diz aí, eles têm vários cílios pequenininhos, como se fossem os cílios dos nossos olhos, ao redor, milhares, ao redor da membrana plasmática de suas células, e esses cílios eles usam para se locomover. Então esses cílios vão batendo e ele vai se locomovendo na água, certo? Eles têm também essas estrelinhas que vocês estão vendo aí, são os vacúolos contráteis. Então é aquela mesma estrutura, né, que vai fazer com que bombear o excesso de água para fora do organismo, para que sua célula não se rompa pela pressão osmótica. O que tem de característica aí, vocês estão vendo aí essas duas estruturas vermelhas, né, uma grande e uma pequena. Eles se caracterizam pela presença de 2 núcleos, um que é o macronúcleo e o outro pequenininho que é o micronúcleo. O macro é o grande e o micro é o pequenininho. Isso é bem importante, que eu vou ver daqui a pouco, quando mostrar o ciclo reprodutivo deles, você vai ver que eles têm bastante importância no ciclo reprodutivo desse organismo aí. Então, ele tem o macronúcleo, o micronúcleo, e eles têm uma estrutura lá, que vocês vão ver lá, o sulco oral. Ou seja, eles têm essa cavidade, como se fosse um vale dentro da célula deles, que é cheia de cílios, e vai servir para quê? Como se fosse a boca dele, certo? Não é a boca, porque ele não tem boca, é como se fosse a boca, é um sulco oral. Então ela é cheia de cílios, os cílios ficam batendo para empurrar o alimento para dentro desse sulco oral. Então ele vai empurrando o alimento até chegar naquela outra estrutura ali, finalzinha, que a gente chama de citostoma. O citostoma é como se a boca dele. Então você tem um sulco oral que leva o alimento para dentro da boca, que é o citostoma. Então a partir do citostoma vai ter uma concentração maior de cílios, que vai empurrar esse alimento para dentro da célula. Esse alimento é empurrado para dentro da célula e vai chegar ali no vacúolo digestório, ou seja, é aquele saco onde o alimento vai ser digerido, certo? E depois que esse alimento vai digerido, a partir dessa digestão intracelular, esse alimento ele vai ser expulso da célula a partir lá do citoprócito, que é como se fosse, pode chamar, às vezes também pode chamar de cavidade anal, ou seja, depois da digestão, os restos que não foram utilizados pela célula é expulso a partir desse citoprócito, certo? Deu para entender? Esses órgãos se reproduzem de que forma? Os protozoários eles podem se reproduzir de forma assexuada a partir do processo de divisão binária que a gente já estudou. Então lembre lá uma célula se dividindo em 2 células e elas quando se dividindo, ou seja, formando clones naturais. Não repetir aqui porque a gente já viu isso muito bem explicadinho. Então a divisão binária, certo? É um tipo de reprodução. E o outro tipo que a gente tem aqui é a reprodução por conjugação. A gente viu em bactérias a reprodução por conjugação, mas ela não é exatamente igual à das bactérias, né? Aqui está um exemplo de um ciliado se reproduzindo por
por conjugação nos protozoários. Então aqui vai ter lá o macronúcleo e o micronúcleo. Então o que acontece? Esses dois organismos, eles se emparelham, certo? Eles se ficam lado a lado, colam um no outro. Aí o que acontece? Os micronúcleos, eles se dividem por meiose e originam 4 núcleos haploides. Então se lembram lá do primeiro ano, meiose, uma célula que se divide em 4 células que tem a metade do número de cromossomos da célula original. Então os micronúcleos sofrem meiose, se formam 4 novos micronúcleos. O que acontece? 3 desses micronúcleos eles se degeneram, eles desaparecem, ou seja, você vai ficar com um micronúcleo haploide de cada um, certo? E aí o que acontece depois? Depois que esses 3 deles se degeneram e sofrem com um, cada um deles sofre uma meiose, então eles se duplicam. Então cada um desses protozoários eles vão ficar com 2 micronúcleos, certo? Vamos lá. E avançar. Então elas se emparelham, ficam lado a lado. Os micronúcleos sofrem meiose e geram 4 novos micronúcleos haploides, que tem metade do número de cromossomos. 3 desses micronúcleos se degeneram, então eles voltam cada um a ter um micronúcleo, mas esses micronúcleos são haploides, tem metade do número de cromossomos. O que acontece em seguida? Esses micronúcleos sofrem meiose, então eles geram mais uma célula cada um, essas células iguais, certo? O que acontece? Os conjugantes, né, ou seja, esses protozoários coladinhos, eles vão trocar os seus micronúcleos, um vai ser de um micronúcleo para o outro, certo? Quando cada um segue um micronúcleo para o outro, o que acontece? Esses protozoários separam os micronúcleos, fundem-se. Então veja, cada um trocou um micronúcleo para o outro. Então, o micronúcleo do primeiro passou para o segundo e o do segundo passou para o primeiro. Quando eles se fundem, o que acontece? Vai ter recombinação genética. Então, parte do material genético de um se mistura com o outro. E assim, sucessivamente. Né? Então, por isso que ela é considerada como uma reprodução sexual. Né? Então, o que vai acontecer depois? Os macronúcleos que estavam lá sem fazer nada se degeneram, certo? Desaparecem. Então, os micronúcleos aí que são diploides vão se dividir e aí um vai virar um novo macronúcleo e o outro vai virar um novo micronúcleo. Então aí é sexuada por quê? Porque você vai ter a mistura do material genético de cada um dos protozoários a partir desses micronúcleos duplicados, certo? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a parte de protozoários. No próximo vídeo aula a gente vai ver os ciclos de vida dos protozoários que causam doenças nos seres humanos, principalmente da malária, doenças lixantes e da ameba, certo? Qualquer dúvida, aqui no final do vídeo tem o Instagram, tem o e-mail, vocês mandem suas dúvidas, mandem as dúvidas mesmo, que eu vou responder para vocês. Fiquem bem, lavem suas mãos e até a próxima.